Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Para dar conta da demanda da produção e consumo do final de ano, muitas empresas abrem vagas de empregos temporários. Pessoas que querem aumentar a renda, o primeiro emprego ou uma oportunidade de recolocação no mercado devem aproveitar esta oportunidade. No programa de hoje, vamos conversar sobre o trabalho temporário. Será que existem vagas para idosos? Como conseguir ser efetivado depois? Oportunidade ou exploração? Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje a psicóloga, gestora de recursos humanos e professora da UNA, Tânia Roque. O economista da Fé Comércio de Minas Gerais, Gabriel de Andrade Ivo. E a supervisora regional de vendas de Minas Gerais, da Itapuã Calçados, Cleusa Cota. E claro, você como sempre é nosso convidado. Participe com a gente. Hoje estamos falando sobre empregos temporários. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Estou esperando. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. Vamos falar desse momento de aquecimento do comércio, desse momento de alegria, de utopia no final de ano e de oportunidades para muitas pessoas. Então, eu começo com uma pergunta para os três. Começo com o Gabriel. O que representa para o ser humano o trabalho? Bom, o trabalho, através do trabalho, o cidadão consegue uma inclusão social, renda e um poder de consumo. Então, é um momento primordial para esse cidadão que, através da sua renda, consegue inserção social. Correto. E você, Cleusa, qual que é a sua visão? Eu penso que é uma autorrealização. O ser humano precisa de trabalhar para sentir-se útil. Correto. Então, inclusão social, sentir-se útil e a visão da psicologia. O trabalho dá o sentido à vida do ser humano. Podemos pensar, pelo viés do trabalho, o ser humano é capaz de realizar as suas conquistas e os seus objetivos pessoais. Correto. Olha, tem um texto muito bonito do beato João Paulo II, que diz que o trabalho é a realização da dignidade humana. E pelo trabalho, nós coparticipamos da criação divina. Ok. Gabriel, neste final de ano, o que acontece na economia? Que aquecimento é esse, se é que eu posso dizer assim, nesse final de ano? Bom, esse final de ano ele impulsiona principalmente o comércio e principalmente o comércio varejista. Então, dos setores da economia, o setor do comércio de bens, serviços e turismo, nesse momento, vivencia um momento primordial e diferenciado, principalmente pela contratação de temporários e pelo aumento de vendas. O Natal é o melhor momento do comércio varejista em termos de vendas, em termos de faturamento para as empresas. Correto. Então, em geral, é o comércio que aquece nesse final de ano, né? Isso, é o comércio e a prestação de serviço, e especificamente o comércio varejista. Tá certo. Qual que é a sua experiência, Cleusa, na Itapuã Calçados? E, claro, no ramo do comércio como um todo, como que você vê isso? Ou alguma história assim que você presenciou? Como que tem sido? Olha, eu vejo como uma grande oportunidade para jovens que buscam o primeiro emprego, ou mesmo para pessoas que já têm experiência do comércio, do varejo e que querem uma renda extra para o final de ano. Então, é um momento oportuno, onde nós aumentamos, em média, 50% o nosso quadro para atender a demanda de final de ano. Então, eu vejo como uma excelente oportunidade. Tá certo. Então, uma coisa é a oportunidade de aumentar a renda. Isso. Agora, para algumas pessoas pode ser também um primeiro emprego? Pode. No caso da Itapuã Calçados, nós oferecemos treinamento de vendas, qualidade de atendimento ao público. Então, a pessoa já fica qualificada para um próximo emprego, caso ela não seja efetivada no início de 2013. Então, vamos aqui com a psicóloga, Tânia. Veja bem, olha, o comércio aquece, prestação de serviços, as empresas aumentam o seu quadro até em 50%. Isso cria nas pessoas expectativa de trabalho, de uma renda extra, de primeiro emprego. Como que você analisa que a pessoa deveria se comportar para procurar esta oportunidade? É um momento de grandes oportunidades. E a gente tem, diante desse cenário,
dois perfis específicos. Nós temos aquele jovem que está interessado mesmo numa oportunidade de primeiro emprego, um momento onde ele pode se inserir no mercado mais facilmente em função do grande número de oportunidades. E a gente tem também as pessoas que já fazem uma programação para uma renda extra no final do ano. Então, são perfis diferenciados. Aqueles que investem na busca de se efetivarem, continuar nesse trabalho que começa como temporário e pode se tornar efetivo. E temos aqueles que estão procurando uma renda para esse período. Já tem um começo, meio e fim programado. Já é seu objetivo fazer um caixa, seja para fazer um curso no ano que vem, seja para uma viagem. A gente consegue identificar isso nos perfis dos jovens, né, e das pessoas que estão buscando oportunidade. Tá. Então, nesse sentido, não é como às vezes eu penso, né, que Natal é apenas, vamos dizer assim, fantasia, utopia da paz, etc. Há uma oportunidade real, né? Há uma oportunidade, né, dependendo do objetivo do profissional. Né, depende do perfil do profissional e do objetivo, daquilo que ele se propõe diante desse cenário aí de tantas oportunidades. Ok, Gabriel, veja bem, a Cleusa tinha falado que as empresas aumentam até em 50% o seu quadro de funcionários. Agora, desse percentual, você saberia dizer para nós quantos conseguem se efetivar de fato no trabalho? Bom, as pesquisas que a FEComércio vem realizando ao longo dos anos, por exemplo, 2012 mostraram que a efetivação foi de 12,5%. 2013 a expectativa é maior. Por que ela é maior? Porque esse ano, esse Natal, vai ser o melhor Natal dos últimos 5 anos. As pesquisas mostram isso, os seus indicadores são melhores do que o Natal de 2007, aquele Natal antes da crise internacional. E teremos um aumento na contratação em relação ao ano passado em torno de 10% a 20%. Por isso, a expectativa da FEComércio e da economia é que em 2013 as efetivações sejam ainda maiores do que esses 12,5%. Então, isso, por exemplo, alimenta a esperança de muitas pessoas, né? E alimentar a esperança, Tânia, significa elevar a autoestima. Uma melhor autoestima, oportunidades, né, de consumo, de inserção, de inclusão social, inclusive, que é uma possibilidade das pessoas conquistarem, né, os seus objetivos pessoais. Ok. Bom, antes da gente chamar o intervalo, vou colocar uma questão, queria ouvir os três. Seguinte, é com relação aos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas de um emprego temporário são os mesmos de um emprego definitivo, Cleusa? Com certeza, todos os direitos. Contrato de trabalho, 12avos do 13º, das férias, é normal. Tá. Os direitos trabalhistas esse tempo, suponhamos que o sujeito trabalha ali 30, 40 dias. Esse tempo conta depois para a aposentadoria? Conta, com certeza. Então tá bom. Então não é só exploração. De jeito Mas há nenhum. exploração no mercado, Gabriel? Bom, em Belo Horizonte... Claro, nós estamos aqui para julgar ninguém, não. Estou perguntando se nesse período de expectativa, de aquecimento, se há também exploração. Bom, existem aquelas empresas que não formalizam o seu trabalhador, sem dúvida, mas isso é a minoria em Belo Horizonte. O comércio hoje ele é mais dinâmico, ele é mais especializado, então as empresas hoje elas são mais específicas, mais especializadas. Então esse tipo de problema acontece uma parte mais ínfima, uma minoria dos empresários e das empresas. E qual que seria o seu conselho? Você acha que uma pessoa sabendo que ela está tendo ali seus direitos não muito bem respeitados, mesmo assim ela deveria aceitar aquele emprego temporário? Não, sem dúvida não. Elas deveriam procurar os seus direitos, procurar os advogados e não aceitar. O ideal é que seja realmente efetivado, que seja tudo na lei, né, tudo certinho. Então, se a empresa estivesse negando assinar a carteira, dar o período de férias, os direitos que o trabalhador deve ter, ele deve procurar uma outra oportunidade. E o que pode acontecer, por exemplo, com a empresa, caso uma pessoa aceite aquele emprego, está vendo que seus direitos estão sendo lesados, quais seriam as consequências para a empresa? Bom, se ela for denunciada, aí vai para a esfera já jurídica, aí tem que ser julgada, e aí vai para os advogados que vão dar essa causa, então é mais uma esfera jurídica mesmo, mas tem penalidade, sem dúvida. Correto. Problemas trabalhistas, como qualquer outro momento de contratações. Pois é, agora, nós dissemos que o trabalho eleva a dignidade humana. Trabalhar é fazer, é construir a vida, é dar sentido para a vida, é se incluir no banquete da vida, né? Agora, eu não consigo me incluir no banquete da vida tendo os meus direitos lesados, né? Ainda dá tempo? Tânia, por favor, quais são os principais métodos para selecionar candidatos às vagas temporárias?
Esses métodos, né, são escolhidos pelo empregador. Alguns são mais criteriosos, outros menos criteriosos, mas o ideal é que se tenha um processo de recrutamento e de seleção e que o perfil desse profissional seja definido previamente, porque é importante que a empresa alcance seus objetivos e o trabalhador também. Né? Então, nesse sentido, é importante que esse perfil seja definido antes. Nós voltaremos a falar do perfil nos próximos blocos. Antes de ir para o intervalo, eu queria lembrar a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. Seja um missionário evangelizador, faça parte você também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre empregos temporários. Você já se candidatou a uma vaga? Quer ser efetivado? Precisa de dicas? Então participe com a gente. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós. Nosso telefone é 3209-0115. Terminamos o bloco anterior falando do perfil, né? Então, é um assunto que eu acho que rende, né? Que tipo de perfil é mais privilegiado, Tânia, nesse final de ano, para conseguir uma vaga de emprego? Nesse momento, é importante que o profissional, né, demonstre uma alta energia, um entusiasmo, porque essas oportunidades direcionadas ao comércio é um contato direto com o público. É o momento que ele tem para demonstrar, né, vender a sua imagem. Então, uma pessoa que tem uma boa comunicação, fácil relacionamento, que tenha bom humor, isso é muito importante, é uma época tensa, de muito movimento, e esse profissional tem que ter uma alta energia para poder lidar com isso. Aliás, isso é muito interessante. Outro dia eu passei numa loja, a atendente perguntou para mim assim: o senhor tem bom humor? Eu falei, claro, eu acordo sorrindo. Agora, eu não sei se eu termino o dia sorrindo, hein? E era a noite já. Ok. Cleusa, diante desse perfil que ela colocou, uma pessoa comunicativa, que atrai o comprador e etc., que tem autoestima boa, enfim, você acha que as pessoas deveriam, meses antes, se prepararem, se qualificarem, pensarem nesta ou naquela vaga? Com certeza. Mas entendo também que as pessoas devem ser elas mesmas, não tentarem demonstrar uma característica que elas não possuem, porque isso não vai combinar com o comércio. Então, eu penso que é fundamental gostar de trabalhar com pessoas, né? Ser carismática, o sorriso é fundamental no atendimento ao público e saber trabalhar em equipe, é uma característica super importante. Ok, me desculpa se eu repito, mas diga para os nossos telespectadores, o emprego temporário pode ser uma oportunidade verdadeira do primeiro emprego? Com certeza. Os profissionais que se sobressaírem neste trabalho temporário têm sim chance de ser contratado definitivamente, né, efetivado no ano de 2013. Ok, quando nós falamos de perfil, Tânia, você nomeou aí genericamente uma série de questões. Agora, concretamente, no momento de uma entrevista, quais são os pré-requisitos que um candidato deve apresentar? Genericamente, né, algumas empresas desenham esse perfil e buscam identificar algumas qualidades, algumas competências em maior grau do que em outras. Então, de uma forma geral, hoje é importante que, durante uma entrevista, né, o entrevistador, a pessoa que está contratando, sinta um brilho no olhar, o desejo daquele profissional em fazer parte da equipe. Aliás, isso que você falou me chama muita atenção, porque às vezes a pessoa vai procurar um emprego, mas ela se faz de vítima, coitadinha. Bom, uma pessoa assim não consegue emprego não, né? O mundo não tem pena, e quem tem pena não ajuda em nada. Na verdade, vamos dizer assim, é preciso puxar a energia lá de onde ela brota, onde ela está, e com essa energia conquistar o espaço, né? Sim, essa pessoa precisa de ter o desejo de conquistar aquela vaga. Muitas vezes elas são levadas a procurar uma oportunidade no comércio por uma necessidade,
questão de sobrevivência, precisa de ajudar a família, precisa de pagar estudos e não necessariamente tem um perfil adequado para aquela vaga. Ou então já está com a estima tão comprometida que tirar essa energia, essa força, fica mais difícil. Mas a gente tem, né, até algumas empresas que auxiliam no preparo dessas pessoas para a conquista de um emprego, que é tentar o resgate dessa estima, né, e mostrar um possível horizonte mais assertivo para esses profissionais. Tá certo, olha, eu estou aqui explorando, aproveitando da presença feminina, Gabriel, e você está aí caladinho. Você falava que em 2007, antes da crise econômica internacional, nós tivemos aí um crescimento enorme com relação aos empregos temporários. E a expectativa é desse ano também que haja um grande crescimento. Em números, você poderia dizer para os nossos telespectadores, para animar o povo a conquistar o emprego temporário? Em números. A maior queixa hoje do empresário é justamente o empenho desse funcionário na loja, que é uma grande dificuldade que ele encontra. Então, 55% dos empresários afirmam que têm a intenção de efetivar o trabalho temporário, principalmente em janeiro e fevereiro, que são os momentos de maior efetivação. Então, a qualificação é, sem dúvida, importantíssimo para esse funcionário, não só no trabalho temporário, mas como em qualquer momento da vida desse funcionário. Então, aquele funcionário proativo, empenhado e que busque aumentar as vendas e o desenvolvimento da empresa é aquele funcionário que vai ter grandes chances de ser efetivado em janeiro, principalmente. Então, buscar instituições renomadas, por exemplo, o Senac, o Sebrae, para se qualificar, principalmente em vendas, porque a maior demanda por colaboradores nesse momento é justamente vendedores e, em segundo lugar, operadores de caixa. Então, qualificação mesmo, isso é fundamental para o mercado de trabalho. Pois é, agora me corrija, por favor, tá? Você e a Cleusa. A meu ver, parece-me que há um paradoxo aí. Olha, se as empresas aumentam o seu quadro em até 50%, o comércio aquece Natal e final de ano, mas chega em janeiro, fevereiro, com IPVA, material escolar, IPTU, não sei o que lá mais, há um desaquecimento do setor, né? E como que essas pessoas vão ser efetivadas? Esse é um dado. Se elas são efetivadas, chegar no próximo ano, suponhamos, uma empresa que tinha 300 funcionários, aumentou para 450. Chega no próximo ano, ela já vai aumentar para 650. Não há um paradoxo nesses números do capitalismo? Bom, hoje o comércio e o setor de serviço é o que vem impulsionando a atividade econômica. São os dois setores hoje dinamizadores da economia, porque a indústria hoje anda um pouco mais de lado, não consegue efetivações e acabam demitindo alguns funcionários. A expectativa para 2013 é bastante positiva. Então, as efetivações acontecem principalmente por isso, e principalmente porque o ano que vem nós vamos ter Copa das Confederações, vamos ter Copa do Mundo em 2014, então por si só já é um impulso para o comércio. Então, por isso as expectativas são mais otimistas e positivas para efetivações em 2013. Porque os funcionários são fundamentais para que as vendas e o faturamento das empresas aumentem no próximo ano. Ok, olha, a Tânia estava falando do perfil, Cleusa falando aí de qualidades que a pessoa tem que ter, pré-requisitos, etc. Gabriel, e com relação à qualificação? Por exemplo, para o emprego definitivo, a pessoa tem que ser qualificada, tem que procurar se preparar para aquilo ali. Agora, para o emprego de 30 dias, 20 dias, a pessoa tem que se qualificar também? Isso vem mudando no comércio. Como eu disse, o comércio hoje é mais dinâmico. Anteriormente, o empresário observava basicamente aquele funcionário que estava disposto ao trabalho. Hoje, o empresário já busca funcionários que têm uma experiência, principalmente em vendas, ou que não têm experiência, mas que têm uma escolaridade. Isso vem mudando no comércio, então é sim fundamental qualificação para o trabalho temporário. Tá. Na Itapuã Calçados, vocês olham essa qualificação ou vocês preparam os candidatos assim que eles chegam na empresa? Nós preparamos. Os contratados, né, ficam no mínimo 15 dias fazendo um treinamento teórico e prático. Porque passou-se aquela época que as pessoas não tinham uma qualificação e iam trabalhar no comércio. Hoje o varejo ele é super exigente, então não tem espaço para amadorismo. E as empresas precisam realmente qualificar os funcionários, então nós qualificamos. Ok. Tânia, como que o candidato deve preparar o seu currículo? Dê algumas dicas. O que deve ter no currículo? Como que é isso? O currículo, ele é a porta de entrada para uma oportunidade. Tem que ter foto? Não necessariamente. Né? O currículo, ele deve conter sucintamente os principais dados sobre esse colaborador. Não é necessário mais números de documentos. É importante que ele descreva a sua experiência,
né, de uma forma sucinta, colocando as suas principais habilidades, o seu objetivo, né, com relação àquela oportunidade. E esse currículo, ele tem que ter claramente os locais pelos quais essa pessoa já passou, se ela já tem alguma experiência, conter escolaridade, principalmente visar o seu objetivo, enquanto profissional que está buscando aquela oportunidade. Agora, no currículo é preciso dizer sempre a verdade, né? Sem dúvida. Não dá para querer passar uma imagem. Sem dúvida. O currículo, né, algumas pessoas colocam, né, umas mentirinhas inocentes no currículo, aumentando o tempo de experiência ou algumas habilidades que ele não possui, algumas vivências. E hoje a gente sabe, com as redes sociais, é muito fácil você pesquisar um pouco mais sobre a vida, né, sobre o percurso, não só profissional, mas a vida pessoal dessa pessoa. Agora, com relação a isso tudo, eu queria ouvir a Cleusa também. Eu acho que é um paradoxo, né? Às vezes a empresa quer a pessoa com experiência, mas ela, para ter experiência, ela tem que ter o primeiro emprego. Como que é isso, Cleusa? Não, é o Como que eu que falei. Você vê isso? Eu vejo dessa forma. Como que a pessoa vai ter experiência se ela não tiver uma primeira oportunidade? Então, nós buscamos pessoas do primeiro emprego, qualificamos. E quando o senhor fez a pergunta, mas não é um paradoxo, porque janeiro e fevereiro são meses que, né, há pouca procura, né? Há pouca demanda no comércio. Mas são meses justamente que nós aproveitamos para dar férias para o nosso quadro efetivo, né? E como Itapuã está num plano de expansão de lojas, estamos abrindo várias lojas. Só esse ano abriu no bairro Padre Eustáquio, né? Não vou fazer publicidade, mas várias lojas. E existe também um planejamento para 2013. Então, aquele profissional que for comprometido com os pilares da empresa, que oferecer uma boa performance em relação à meta, que tiver um bom convívio em equipe, nós aproveitamos esse profissional. A gente não devolve ele para o mercado, nós efetivamos. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Aproveite para participar com a gente, seja pelas redes sociais, pelo e-mail ou pelo nosso telefone interativo, 3209-0115. Até daqui a pouco. Emprego temporário. Este é o tema do programa de hoje. Participe, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, estão participando com a gente hoje a psicóloga gestora de recursos humanos e professora da UNA, Tânia Roque, o economista da Fé Comércio de Minas Gerais, Gabriel de Andrade Ivo, e a supervisora regional de vendas de Minas Gerais, da Itapuã Calçados, Cleusa Cota. Então, temos aqui a participação de alguns telespectadores. E eu começo com a participação da Maria do Carmo Brandão. Ela diz assim: se é temporário, mas por tempo determinado, não vejo nada de errado. Se vão pagar direitinho o que foi combinado, que mal há. Aliás, acho que o tal trabalho temporário pode quebrar um galho para aqueles que estão fora do mercado, para aqueles que estão sem dinheiro. Qual que é o comentário, hein, Tânia? Por favor. Tem alguns profissionais que já fazem mesmo esse planejamento para conseguir uma renda extra no final do ano. Seja para fazer um curso futuramente, seja para uma viagem de início do ano, seja para investir até mesmo num concurso, né? Estudar para um concurso público. Então, às vezes, né, o trabalho temporário ele não tem só o objetivo de garantir uma efetivação futura, mas também de conseguir fazer uma renda extra. Ok, Madu, muito obrigado, fraterno abraço. A Sônia do Cachoeirinho, ela diz: a lei do salário mínimo vale também para o emprego temporário? O salário mínimo é o mesmo? Cleusa, por favor. Com certeza. A CLT é respeitada na íntegra, é o mesmo salário. Tá certo. Então, se alguma empresa, por exemplo, quiser contratar 2, 3 aí, pagando 70%, 60%, 70% do salário mínimo, não deve aceitar esse emprego? Bom, eu penso que não. O Gabriel falava antes, né?
Vamos dizer assim, é uma questão de dignidade, é uma questão legal. Ou seja, eu acho que a gente não pode ser condescendente, né? Mesmo que eu precise daquele dinheirinho, mas eu tenho que fazer valer os meus direitos. Ok. Sônia, fraterno abraço, muitíssimo obrigado. Ana Luísa, da Cidade Nova, ela diz assim: consegui um emprego temporário agora em dezembro e estou dando o meu melhor. Acho sim que todos têm chance de ser efetivados e devem se esforçar. Comentários, Gabriel, por favor. Sem dúvida. A Ana Luísa está indo no caminho certo, então empenho, proatividade é o que o empresário hoje busca. E esse empresário está observando, sem dúvida, a conduta dela na loja. Então a possibilidade de efetivação dela, sem dúvida, aumenta. Ok, Ana, fraterno abraço, muito obrigado. Aliás, Gabriel, com relação à conduta, a Cleusa tinha falado algo interessante ali, né? A capacidade de trabalhar em equipe, de lidar com os outros, de dialogar, de compartilhar o mesmo espaço. Isso é fundamental no mundo de hoje, porque eu quero o comentário da Tânia, por favor, da psicologia aqui, né? Não só da você enquanto pessoa, né? O mundo contemporâneo é marcado profundamente pelo individualismo e pelo relativismo. Por outro lado, vamos dizer assim, é no dia a dia, nas pequenas relações, que nós podemos construir uma cultura diferente, né? Uma cultura dialogal, uma cultura de respeito. O que você acha? Os objetivos, né, da organização, eles devem ser alcançados, né? O propósito da empresa existir é a conquista de resultados. E para isso, é importante que as pessoas estejam empenhadas no mesmo objetivo. E daí a importância desse trabalho em equipe, que as pessoas contribuam para aquele objetivo comum. Então, hoje é uma competência, né, complementando a fala da Cleusa, é uma competência muito valorizada. Apesar, né, de se falar desse individualismo, a demanda hoje por profissionais que contribuem, que disseminam conhecimento e que conseguem, né, trabalhar em prol de um único objetivo, ela é muito valorizada. Aliás, são os chamados intangíveis das empresas, né? As empresas que no mundo contemporâneo valorizam o humanismo, a ética, o cuidado com a natureza, elas saem na frente, seguramente. Por quê? O ser humano não pode ficar reduzido àquele resultado, ao produto, ao lucro. Se nós vivemos hoje numa chamada ditadura do produto, é justamente pela cultura do humanismo, da valorização do ser humano, da vida do outro, que a gente vai superar isso, né? Ok. Gabriel, por favor, qual a faixa etária tem maior possibilidade de conseguir um emprego temporário? Bom, o perfil principal do trabalho temporário são os jovens. Os jovens têm maior chance justamente por esse dinamismo, por essa proatividade e pelo momento que eles atravessam. Então, os universitários, por exemplo, em dezembro, são fundamentais. As contratações se iniciam em outubro, então é outubro, novembro, dezembro. Porém, nesse momento, em dezembro, os universitários têm grande chance por estarem de férias e por estarem prontos para o trabalho. Então, são jovens nesse caso, mas não inviabiliza a contratação de pessoas mais velhas e até de idosos. É isso que eu queria perguntar para a Cleusa. Até que ponto o idoso tem chance nesse mercado aí? Olha, Márcio, no mercado do varejo, no caso do segmento da Itapuã, são mínimas as chances para o idoso. Por quê? É um trabalho que a pessoa tem que despender muita energia, né? Ela corre no estoque o dia inteiro, o cliente não é o primeiro par de calçado que oferece ao cliente que ele vai comprar. Às vezes ele tem que ir 2, 3, 4 vezes. 98% das lojas, o estoque é no andar de cima, tem uma escada para subir, tem que abaixar para calçar o cliente, caso ele concorde, né, em ser ajudado no calçamento. Então, ou seja, é um trabalho realmente que é uma força mais jovem. Agora, não que outros segmentos não possam abraçar aí a pessoa idosa. Vários segmentos como cama, mesa e banho, eu acredito assim, que não depende muito desse esforço físico, tem condições de absorver essa mão de obra, né? Recepcionistas, porteiros, é muito interessante ver essas pessoas atendendo. Estou adorando a sua fala, mas eu queria discordar de um pequeno detalhe. A Tânia quer falar? Eu sei que é convidada, pode falar, Tânia. Eu me retenho. Eu fico pensando que tem uma questão, né? O que determina ser idoso ou não? Perfeito, era isso. A gente tem hoje, né, uma expectativa de vida maior, as pessoas se cuidam mais, levam uma vida um pouco, né, mais saudável. Então, o que é esse idoso? Eu entendo que exista, sim, algumas atividades
que necessita de uma maior mobilidade. Isso. Mas essas são atividades, né, focadas no comércio de vendas, para vendedores, né? Mas as oportunidades para dar suporte a essas pessoas de linha de frente também aumentam essas oportunidades. Agora, hoje a expectativa de vida tem aumentado sempre mais. A gente vê pessoas com 65, 68 anos muito saudáveis, muito jovens, né? Tem uma vitalidade maior até do que jovens. Né? Agora, Tânia, por favor, qual que é a importância de uma pessoa na terceira idade ou na madura idade estar trabalhando, estar nativa? É um resgate de estima, de autoestima. E existe uma outra questão que é interessante colocar, porque são pessoas, às vezes, que saíram do mercado de trabalho, que se aposentaram e que hoje têm o desejo de desenvolver uma atividade não necessariamente ligada àquela que exercia anteriormente. Uhum. Né? Então, tem toda uma questão de resgate de autoestima, de se sentir útil, de ter até mesmo uma renda extra. E tem pessoas, né, na melhor idade que têm muito mais energia do que muitos jovens por aí, muita disposição, sem falar do comprometimento. Né? Algumas instituições, algumas organizações até procuram pessoas com maior experiência, né, com uma maior idade, melhor idade, justamente pelo comprometimento, pela dedicação, pela estabilidade. Talvez uma pessoa na madura idade não tenha aquele vigor, aquele sorriso, aquela alegria exuberante para atrair um comprador. Mas ele tem, por exemplo, em vários setores da economia, como a Cleusa dizia, né? Por exemplo, o acolhimento, o respeito para trabalhar como porteiro, e assim por diante, né? Ele tem a experiência da vida, que pode ser muito útil para as pessoas, para os jovens, para determinados setores, né? Sim, pode continuar. Até mesmo no segmento, porque ele pode atuar como um consultor. A Cleusa falou sobre roupa de banho, cama, mesa e banho. Então, às vezes, uma pessoa que não tinha uma atuação tão efetiva no mercado de trabalho, hoje pode atuar como um consultor na área de vendas de uma loja, de uma empresa de segmentos ligados a produtos do lar. Tá. Ok, Gabriel, por favor, ainda dá tempo de uma pergunta aqui. Para quem está desempregado, começar a trabalhar por conta própria, arrumar algum negócio, é uma boa opção? Bom, hoje o empreendedorismo no Brasil ele se baseia em duas vertentes, a por oportunidade e a por necessidade. Por necessidade é aquela que a pessoa busca para sobreviver e por oportunidade é aquela que a pessoa busca melhorar a condição de vida. O empreendedorismo por necessidade ele é mais perigoso, porque o planejamento, a busca por informação é muito evidente nesse momento. Então, abrir um negócio... Tem que se fazer uma leitura do mercado. Tem que se fazer uma leitura, exatamente. Se não tiver um planejamento bem detalhado, a chance de insucesso é muito maior. Mas no Brasil, o empreendedorismo por oportunidade vem aumentando. Esse sim é mais dinâmico e é o ideal. Por necessidade menos, a pessoa tem que estudar mais, planejar e buscar informações antes de se embrenhar nesse negócio. Ok. Agora, outro dia eu vi uma reportagem sobre isso, né? O primeiro país, o país que está em primeiro lugar com relação ao empreendedorismo é os Estados Unidos. Segundo a China, terceiro já o Brasil. A que você atribui isso, Gabriel? Bom, atribuo ao momento que a economia vem vivenciando. O Brasil hoje está muito dinâmico. Nós estamos observando algumas medidas que o governo vem adotando, reduções de juros, desemprego bastante baixo. Belo Horizonte hoje tem uma taxa de 3,8%, uma das menores taxas da história. Então, todo esse momento dinâmico... É a oportunidade. É a oportunidade para esse funcionário, para esse empreendedor. Ok. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo e nós voltamos logo, logo. Ainda dá tempo de participar. Horizonte Debate TV, horizonte.com.br. Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje conversando sobre trabalho temporário. E temos aqui a participação da nossa ex-estagiária, a Júlia Leri. Se o funcionário for contratado como temporário e tiver a intenção de ser efetivado após este contrato, ele deve deixar isso claro na empresa desde o início. O mesmo vale para os estágios. Por favor, Gabriel. Não, a efetivação deve ser natural
através do empenho, através do trabalho, através da vontade desse funcionário, e o empresário vai observar isso e, se tiver que efetivar, esse funcionário qualificado será. Ok. E Júlia manda aqui um beijo para o Padre Márcio, a Aline e toda a equipe. Júlia, sentimos muito a sua falta, saudade, sucesso aí no seu trabalho, tá? Fraterno abraço. Bom, tem uma outra participação que é do Robson Sávio Reis, do Nesp. Ele diz: caro Padre Márcio, permita-me uma sugestão. Claro, Robson, vindo de você, toda sugestão é bem-vinda. Não deixe de lembrar no programa das milhares, milhões talvez, de pessoas que se dedicam a inúmeras ações voluntárias no final de ano. São trabalhos temporários, não remunerados, mas que fazem muito bem para a sociedade. Tânia, por favor, comentários. É interessante que os trabalhos temporários, eles são bem vistos pelas organizações. Isso do ponto de vista do desenvolvimento das competências, né, das pessoas. O trabalho voluntário hoje ele tem crescido muito, porque é uma oportunidade que a pessoa tem de vivenciar, né, o contato com o próximo, auxiliar no resgate da autoestima das pessoas e na própria autoestima. A gente, na UNA, nós temos um trabalho que é na disciplina de prática empresarial, onde os alunos desenvolvem ações voluntárias, que a gente chama, né, de ações de responsabilidade social. Então, eles identificam um segmento no qual eles têm afinidade para prestar esse serviço. E é muito interessante o retorno que a gente tem, até do jovem conhecer um pouco mais, né, desse outro lado da sociedade. Você concorda que o ser humano, quando ele oferece algo de si, naturalmente a vida lhe dá em dobro? Lhe dá em dobro. É interessante os relatos, né, que a gente tem com relação a isso, do tão gratificante que é desenvolver um trabalho ajudando o próximo. E, aliás, com relação aos idosos, né? Há muita gente aí com 58, 60, 64 anos, jovens ainda, que poderiam desenvolver muito trabalho voluntariado e dar novo sentido, novo colorido para a própria vida. Você concorda, Cleusa? Verdade, com certeza, concordo sim. Claro, eu não quero fazer quem está aposentado trabalhar, não, gente. É apenas um exercício de gratuidade que constrói vida e relações saudáveis, né? Mas tem um ditado chinês, Padre Márcio, que diz que faça o que gosta e você nunca mais irá trabalhar. Então, é o que a Tânia colocou anteriormente. De repente, a pessoa aposenta e vai exercer uma atividade a qual ela não pôde exercer durante a vida profissional dela. E que agora vai trazer realização pessoal para esse ser humano. Sim, Gabriel. Hoje o tripé não é mais econômico, né? O tripé ele é social, ele é econômico e ambiental. Então as empresas grandes, as médias, as pequenas e as micro também, elas já pensam nisso. Então socioeconômico e ambiental, esse é o tripé ideal. Ok. Robson, fraterno abraço, obrigado pela participação, ajude-nos sempre. Toda ajuda sua é bem-vinda. Bom, Gabriel, por favor, o que podemos esperar para 2013 com relação às vagas no mercado de trabalho? Bom, você falou há pouco, né, no bloco anterior aí, Copa das Confederações, 2014 Copa, mas o que mais? Anime os nossos jovens a trabalharem, fazerem a vida? Bom, 2013 será um ano de perspectivas melhores do que 2012, em termos de economia, vamos lá. O PIB mesmo esse ano vai fechar em 1,5%, ano que vem em 4%. Copa das Confederações impulsiona as vendas do comércio e no setor de serviços. Então, para que isso aconteça, o mercado de trabalho tem que estar aquecido, o mercado interno também. Agora, qual o fator que acelera mais, que aquece mais a economia no Brasil? Bom, o mercado de trabalho, são diversos fatores. Então, o mercado de trabalho aquecido, o mercado interno hoje é o que vem aquecendo a economia. Então, essa ascensão social, o aumento da classe média hoje, isso vem aquecendo a economia. O mercado externo vai um pouco mais devagar nesse momento. Então, o que vem aquecendo a economia hoje é o comércio de bens e serviços e o turismo também. Ok. Poderia dizer, Cleusa, que nesse cenário contemporâneo de empregos temporários, de oportunidades, eu poderia dizer que há trabalho, mas faltam funcionários, pessoal qualificado? Com certeza. Muitas pessoas procuram a oportunidade, mas não têm qualificação. Não sabem realmente como atender um consumidor. Mas nós estamos preparados para qualificá-los. Então, qualquer pessoa que goste de trabalhar com o público, que goste de pessoas, que goste de servir, que eu vejo que é uma característica super importante para o varejo, né? É gostar do que faz.
Porque se a pessoa não gostar do que faz, realmente é muito difícil ela conseguir ser efetivada. Por quê? É um trabalho bom para quem gosta, né? Porque se a pessoa não gostar, o que vai acontecer? Ela vai se sentir explorada. E aí, quando você colocou no bloco anterior sobre a exploração, eu ia perguntar assim, mas o que é ser explorado? Por exemplo, trabalhar acima de 8 horas por dia, 9, 10, 11, por exemplo, não ter horário de lanche. Isso é ser explorado. Não, mas não é o caso do varejo, né? O varejo tem, os intervalos são respeitados rigorosamente, com escalas de trabalho justas, mesmo para o contratado extranatal. Então, não é porque ele é um extranatal que ele vai ser explorado. Né? É respeitada a carga horária dentro da legalidade. Agora, o que acontece de ultrapassar a carga horária, né? Nós costumamos brincar assim, tem momentos que a loja não tem nenhum cliente e tem momentos que parece que todos combinaram de chegar ao mesmo tempo. Então, não tem como realmente um vendedor virar para o cliente e falar, olha, acabou meu tempo, eu estou indo embora. Ele termina aquele atendimento, mas nós pagamos em banco de horas, a Itapuã Calçados tem um liminar com o Ministério do Trabalho. Hora extra, etc. Isso. Ou compensamos no banco de horas, dentro do prazo de 60 dias, e se não for possível compensação, é remunerado no pagamento. Ok. Vamos falar de outra coisa agora, Tânia, que a gente ajuda os nossos jovens. Como que eles devem se preparar para uma entrevista? Que linguagem eles devem usar na hora da entrevista de emprego? Hoje, as empresas buscam, né, esse perfil comportamental que a gente falou antes. Agora, é importante numa entrevista que o candidato conheça um pouco do segmento e do negócio no qual ele está se candidatando. É importante que nesse momento da entrevista ele tenha uma linguagem adequada, exige um certo formalismo, sim. Por mais que o entrevistador os deixe à vontade, é importante que ele não perca essa referência, né, de não utilizar uma linguagem mais formal. É engraçado você falando isso aí. Há um tempo atrás eu parei numa cantina para fazer um lanche. E aí o atendente, ele estava ali sem nenhum preparo, não foi treinado para estar ali. As unhas enormes, sujas, servindo alimentação. Falou, tá aí, velho. Né? Ok, eu entendo que essa é uma linguagem que se pode ter no dia a dia, com colegas, com amigos, mas ao atender as pessoas em um determinado ambiente, a linguagem já tem que ser um pouquinho mais elaborada, né? Sim, a entrevista é o momento que ele vai demonstrar as suas habilidades, as suas competências, não necessariamente experiência, mas as suas competências. Né? E existe também tem que existir uma preocupação com o que ele está usando. Né? Não vai para uma entrevista com uma roupa curta, muito decotada. Ou seja, a aparência conta, né? Sem dúvida. Não que ela seja um pré-requisito, mas uma certa formalidade, né? Corre-se o risco de errar Se o sujeito menos. está cheio de piercing, no nariz, na sobrancelha, na orelha, por todo lado, o empregador já pode ficar desconfiado, né? Sim, infelizmente. Né? Tem uma particularidade do segmento também, né? Tem alguns segmentos onde esse profissional tatuado ou com piercing não vai ser discriminado, vamos colocar assim, né? Depende do segmento. Mas uma entrevista, ela necessita de uma certa formalidade, de uma certa postura, de uma vestimenta adequada, né? De uma linguagem adequada também. Tá bem, o Gabriel queria fazer um comentário. O senhor falou sobre o atendimento que o rapaz prestou. Isso. O perfil do consumidor hoje vem mudando. Antes, o consumidor observava apenas o preço. Então, o preço mais baixo ele comprava. Hoje, não. Hoje, o atendimento vem ultrapassando o consumo, o preço. Então, acaba que muitos consumidores acabam comprando e pagando mais caro por um atendimento melhor, um atendimento mais qualificado e mais personalizado. Aliás, ser bem atendido, gente, é tudo. Ser respeitado, ser bem acolhido. Claro que para isso acontecer, eu também tenho que acolher bem os outros, né? Eu tenho que ter um cartão de visita agradável. Não posso chegar lá arrancudo querendo comprar alguma coisa. Gabriel, mais uma pergunta, por favor. Você acha que a escola onde a pessoa estuda é o seu cartão para o primeiro emprego? Isso influencia? Até que ponto isso influencia? Bom, isso influencia menos. O que influencia mesmo é aquela vontade de trabalho, aquela proatividade, aquele empenho no trabalho. A escola, o nome da escola em si é menos influenciável.
Então, aquele funcionário, aquela pessoa que mostra o empenho, que mostra vontade em ajudar aquela loja, aquele empresário a aumentar as vendas, esse sim terá mais chance. Ok. Nosso programa está indo para o final. Eu queria pedir a vocês que rapidinho, cerca de 20, 30 segundos, dessem um recadinho para os nossos jovens. Por favor, rapidinho, Tânia. Bom, o recado para os jovens é para que eles continuem investindo no seu desenvolvimento. É importante que hoje, cada vez mais, o jovem se prepare, mas que, para isso, né, ele escolha uma área pela qual tem afinidade. Não adianta eu investir num trabalho ou num curso no qual eu não tenho habilidade. Aí o trabalho vai ser trabalho mesmo. Porque é uma construção. Né? Gabriel, por favor. Bom, a palavra-chave hoje é qualificação. Então, os jovens têm que buscar qualificação, buscar profissionalização, aproveitar o melhor momento do comércio varejista, que é o Natal, onde acontece o maior número de contratações temporárias. Ainda dá tempo, dezembro ainda está aí, ainda possuímos empresários contratando nesse momento. Então, qualificação e vamos buscar esses empresários. Cleusa, com a sua serenidade, por favor. Eu comungo com as palavras da Tânia, que é importante realmente, né? É quando o Gabriel colocou aqui o tripé, eu ainda coloco o tripé do ser humano ser feliz, né? Eu equilibro realmente de mente, corpo e espírito. Então, se eu estiver realizando uma atividade que eu gosto, meu desgaste físico vai ser menor, eu vou estar feliz, vou estar comprometida com aquela tarefa. É o recado que eu dou. Procure aquilo que você se sente bem em fazer. Ok. Tânia, Gabriel, Cleusa, muitíssimo obrigado. Voltem outras vezes para a gente refletir e ajudar os nossos jovens. Antes de encerrar o programa, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, cujos objetivos estão aí: a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade, mas, sobretudo, a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Esta obra está em suas mãos. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo o tema da semana com antecedência e pode ver fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte. Conto sempre com você. Fraterno abraço.